Diz assim a palavra do Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Esse será nosso texto base. Nós já expomos lá o texto, os versículos 3, 4, e hoje nós iremos por 5. Eu fiz questão de ler os textos anteriores para a gente se atentar ao contexto. Hoje nós iremos trabalhar aí o versículo 5. Este versículo, ele é uma continuação da ideia que nós já estávamos tratando na semana passada, sobre Cristo ser, ou estar em Cristo, os crentes estarem em Cristo, ser o modo pelo qual nós temos condições de crescer, de desenvolver a nossa relação com Deus, de sermos crentes maduros. Tá? Essa vai ser a continuação do versículo 5 vai ser com base nesse contexto. Só que pense, a ideia desse versículo 5 é sobre o fundamento, é sobre os alicerces e aquilo que você pode construir em cima dos alicerces. Nós vimos na semana passada que é necessário um alicerce. Qual o alicerce? Viver de acordo com a natureza de Jesus Cristo, de confiar nele, de entregar a sua vida toda, não parcialmente, mas entregar toda a sua vida ao seu comando, de forma a obedecê-lo em tudo, de forma a fazer com que ele seja o rei verdadeiramente de nossas vidas. Então pense no alicerce de uma casa. Quando você e eu colocamos fé em Cristo, quando eu e você colocamos, ou quando você e eu confiamos em Cristo, nós vamos estabelecer então essa base sólida, assim como a fundação de uma casa. O alicerce, ele é essencial, porque sem o alicerce, tentar levantar uma casa seria impossível. Daí a necessidade de confiar em Cristo, de depender de Cristo para o nosso crescimento. Não temos forças em nós mesmos, não somos a videira. Quem é a videira é Ele, nós somos os ramos dessa videira. Ele, então, é o alicerce da casa. Nós nos desenvolvemos sobre esse alicerce, que é Ele, que é o próprio Cristo, que é a fé que nós nutrimos de Cristo. Mas ter o alicerce, fazer o alicerce de uma casa, é só o começo. Você não mora no alicerce. Você constrói a casa sobre o alicerce, mas você não mora no alicerce somente. Então, para que a casa seja funcional, para que não chova lá dentro, para que tenha um mínimo de luz solar, você precisa construir parede, colocar telhado, colocar janelas, colocar porta. Ou seja, você precisa de ações para levantar uma casa. Você precisa construir sobre aquele fundamento. E esses passos de construção, eles representam, então, aquilo que ele diz aí no versículo 5. É necessário, olha para o seu texto, associar o quê? A fé à virtude. Eu preciso confiar em Cristo, mas é necessário, a partir de Cristo, praticar, fazer, realizar. Da onde que vem a força? De mim mesmo? Não. Eu preciso ter uma relação de total confiança em Cristo. É isso que o apóstolo Pedro quer que nós entendamos. Aquilo que eu disse na semana passada. É difícil, quando nós dizemos assim, é difícil realizar aquilo que é a vontade de Deus. Mas é difícil porque nós não estamos, e essa é uma realidade, não tem para onde fugir, nós não estamos confiando em Cristo totalmente. Cristo, então, precisa ser essa base, esse fundamento
Ninguém gostaria de morar apenas sobre uma fundação, irmãs. Todos nós moramos em casas com janelas, bem construídas, bem organizadas. Nós queremos construir na nossa vida cristã, é preciso ação da nossa parte. Mas precisamos estar em Cristo Jesus. Vamos perceber como funciona melhor essa dinâmica? Então, nessa série de sermões que nós estamos trabalhando, nós estamos respondendo a seguinte pergunta: como que acontece o nosso crescimento? Essa é a pergunta da nossa série de sermões. Como que acontece o nosso crescimento? E hoje nós iremos exatamente ver a primeira atitude daqueles que estão em Cristo, como nós vimos na semana passada. Hoje, então, nós trabalharemos a seguinte ideia de como acontece o nosso crescimento. Do caminho da fé para a virtude. É uma ideia de progresso. Da fé, a fé produz virtude. E esse é um caminho. Da fé para a virtude. Essa é a lição. E esse é o tópico de hoje. Então, se você se atentar para o versículo 5 na sua Bíblia, ele vai nos mostrar, então, que o versículo 5 ele é uma continuação dos versos anteriores, da ideia anterior. O apóstolo Paulo, Pedro usa a seguinte expressão para começar o versículo 5. Por isso mesmo. Não é assim? Por isso mesmo. Ou seja, ele está se referindo ao modo como nós alcançamos as promessas de sermos como Cristo. Ele está nos lembrando como que os crentes eles podem se afastar da corrupção que há no mundo, como ele ensinou exatamente no versículo 4. Ou seja, Cristo Jesus é o nosso fundamento. Viver a partir de Cristo como uma nova criação me dá a possibilidade de se afastar das corrupções que há no mundo. Então ele inicia o versículo 5 como quem diz assim, ó: Por isso tudo que vocês viram, que vocês podem herdar de Cristo e como vocês podem viver neles, por isso... E aí ele começa então a falar sobre o que os crentes fazem. Ou seja, o verso 5 é uma continuação dos versos anteriores. O apóstolo Pedro ele passa a ensinar a partir disso que o modo como nós cresceremos é, primeiro, se esforçando. Tem que passar por aqui. A gente não gosta de falar sobre esforço, mas o crescimento vai exigir esforço. E Pedro também fala que o crescimento exigirá de nós dar uma prioridade para nos dedicarmos às coisas que nos fazem crescer. Esforço e prioridade. Esforço e prioridade. Nós devemos se esforçar para o nosso crescimento. Nós devemos priorizar o nosso crescimento. Esse assunto não pode ficar em segundo plano. Segundo o apóstolo Pedro. É o que ele diz no versículo 5. Segundo o apóstolo, devemos nos esforçar para priorizar o acrescentar à nossa fé, a virtude. Ele diz lá, ó, reunindo, lá no versículo 5. Por isso, reunindo, ou seja, me esforçando, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Prioridade. Se esforçando com toda a prioridade, o que eu faço? Associai a fé com a virtude, ou associai com a vossa fé a virtude. O que é associar a fé com a virtude? Associar a fé com a virtude significa dizer que o nosso crescimento começa quando nós temos fé em Cristo. Ou seja, o cristão, em sua relação com o Senhor Jesus, ele se submete. O cristão, no seu relacionamento com o Senhor Jesus, ele confia. O cristão, em seu relacionamento com o Senhor Jesus, ele se entrega, ele entrega o próprio controle da sua vida. Em todos os aspectos dela. Por causa da vitória de Cristo sobre a morte, ele nos dá agora todas as condições para viver para a sua glória. Então isso significa dizer que quando nós confiamos plenamente em Cristo, agimos de maneira a glorificá-lo e estamos vivendo para a sua glória. Significa que ter fé em Cristo
é ceder o controle da sua própria vida para Ele. Ceder o controle da sua própria vida e confiar que o Senhor Jesus guia, sustenta e provê para nós a força necessária para a gente crescer. Isso é fé. Isso é confiar em Deus. Percebe que isso vai exigir de nós uma relação de entrega? Eu me entrego e Ele me supre. Eu dou toda a minha vida para Ele, o comando dela, e Ele vai e governa ela e sustenta ela. Percebe essa relação maravilhosa com o Senhor Jesus? Mas isso é fé. Então é nessa relação de fé com o Senhor Jesus que nós devemos então acrescentar a virtude. Ou seja, além de ceder o controle da própria vida e confiar o comando de nossa vida ao Senhor Jesus, a partir disso nós devemos então praticar em nossas vidas tudo que é necessário para se afastar dos pecados. Porque quem confia a sua vida a Cristo tem a certeza, ou pode ter a certeza, de que cada vez mais será parecidos com Ele. Porque, no fim das contas, não é Ele quem nos sustenta? Não é Ele quem provê para nós a possibilidade de nos afastarmos do pecado? Quem está em Cristo, quem confia em Cristo, quem entrega a sua vida e o controle da sua própria vida a Cristo, esse pode tranquilamente praticar a vontade de Deus. Esse pode tranquilamente viver para a glória de Deus. Esse poderá tranquilamente vencer os seus pecados. Porque a força não vem de você, mas vem da confiança sua e minha em Cristo, quando você entrega a sua vida toda para Cristo. Senhor, todas essas áreas da minha vida pertencem ao Senhor. É o Senhor quem está sob controle agora. Aí é só praticar. E nós venceremos os nossos pecados. E enquanto eu fazia esse sermão, veio à minha mente uma ilustração interessante. Sabe aquele esporte radical que é bungee jump, que a pessoa amarra os pés para pular de pontes e aí fica aquele elástico, né? Indo e voltando com a pessoa. Para tentar ilustrar essa relação de fé e prática, ou seja, de virtude, de praticar alguma coisa, de virtude moral, eu pensei no seguinte: se você está lá e você amarra nos seus pés aquela corda de proteção de segurança para você não se esborrachar e cair no chão, você já experimentou. Você sabe que seus pés estão amarrados ali. De repente, se você quiser, você mesmo amarra ou entrega a confiança para quem entende do assunto. Você pode se mexer, você pode testar, você pode esticar, você pode fazer o que quiser, para concluir que aquilo está bem amarrado. O nome disso é fé. Você tem que confiar. Só que aquela circunstância exige alguma coisa de você. A circunstância que você está ali, qual é? Você tem que pular. Está bem amarrado. Você já testou, está bem amarrado. Mas agora você tem que pular. Matou a charada. Tem que ter coragem. Essa é a relação entre fé e virtude. Eu confio inteiramente que estou seguro. Agora é só fazer, é só ir. E exatamente essa a ideia. Quando nós confiados plenamente em Cristo, confiando plenamente em Cristo, agimos de maneira que mostre que nós estamos vivendo para a sua glória. Quem confia em Cristo vai necessariamente viver para a glória dele, debaixo dessa relação, vencendo os hábitos que nos escravizam. Aquilo que, por vezes, nós dizemos assim, é impossível fazer isso. Não, não é impossível. Se você entregou totalmente essa confiança em Cristo, fica tranquilo. Você vai vencer. Nós precisamos entender isso. Nós vemos, então, essa relação entre fé e virtude. Confiança no Senhor, segurança em Cristo e praticar essa fé. Portanto, o apóstolo Pedro ele está querendo nos ensinar. Né? Nós não podemos parar na fé. Nós precisamos dar um passo além. Nós precisamos praticar a virtude. O que é praticar a virtude? É viver para a glória de Deus. Mas o que nos impede? Os nossos pecados. E como eu faço pecado? Confiando em Cristo e a partir da confiança em Cristo praticando. É dessa forma que nós começaremos a crescer espiritualmente. Agora vem
essa parte sobre a nossa relação ou a nossa falta de crescimento. Chegando na aplicação, nós podemos lembrar o seguinte. Preste atenção. A prova de que nós não estamos entregando, a prova de que nós não estamos entregando o controle da nossa vida e confiamos que o Senhor Jesus guia, sustenta e provê para nós a força necessária para a gente crescer, a prova de que isso não está acontecendo é justamente quando nós não conseguimos superar os nossos pecados. Quando nós não conseguimos superar os nossos pecados, essa é uma prova de que nós não estamos confiando inteiramente nossa vida a Cristo. Quando nós estamos numa batalha constante, nunca conseguimos vencer a batalha contra o nosso pecado, nunca conseguimos ser sustentados e trabalhados por Deus, significa que nós não estamos inteiramente confiando que Cristo sustenta, confiando que Cristo vai prover para nós força para vencer. Nós não estamos. O pastor norte-americano John MacArthur, ele diz o seguinte, nós cantamos, e verdadeiramente cantamos, né? Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós não cantamos assim? E ele diz, verdadeiro como isso é igualmente verdadeiro. É que não há outra maneira de estar em Jesus, irmãs. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele diz, não se engane. Judas ouviu todos os sermões de Cristo, mas hoje está no inferno, atormentado pelo que ouviu e ao qual deixou de responder. Aqueles que um dia verão a Cristo são os que obedecem de coração, não para ganhar o seu favor, mas para evidenciar o favor de Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Nós precisamos provar do Senhor para poder sermos transformados por Ele. E é daí que nós começaremos a crescer. E nós podemos dar alguns passos práticos para somar a fé à virtude. Eu coloquei aqui, no mínimo, 9 passos práticos para que nós possamos verdadeiramente colocar em prática as verdades divinas. Então, a primeira verdade que a gente pode colocar em prática é a seguinte. Reconheça as áreas em que você não tem controle. Ou seja, em quais tipos de falhas você tem cometido recorrentemente? Quais tipos de pecado nós estamos lidando que nós não conseguimos vencer? Qual tipo de verdade cristã que nós não estamos conseguindo praticar? Ou seja, Cristo diz, mas eu ainda não consigo obedecer, eu não consigo colocar em prática. Reconheça, faça um autoexame do seu coração. Você é crente, eu sou crente, temos o Espírito, isso é possível. Faça um autoexame. Segundo lugar, seja flexível e disposto a mudar. O problema às vezes é que a rigidez impede o crescimento. Assim como uma árvore, ela se dobra com o vento e não se quebra, nós precisamos estar dispostos a ajustar as nossas atitudes e comportamentos com a palavra de Deus. Por vezes nós somos inflexíveis. Esse é o meu jeito. É a famosa música, né? Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu morri assim. É mais ou menos isso, né? Pois é. É a inflexibilidade diante da palavra de Deus. Então, seja flexível. Ou seja, esteja disposto a mudar diante daquilo que Cristo tem ordenado para nós. Terceiro, esforce-se em sua caminhada espiritual. Crescimento exige esforço, irmão. Por isso que você vai ver no versículo 5, ele falando assim, reunindo com diligência. Tem que se esforçar. Por isso que é necessário dar prioridade para o seu crescimento espiritual. No fim das contas, o que é? Se o crescimento espiritual não for nossa prioridade, não adianta a gente estar com o bolso cheio de dinheiro.
Porque o de mais precioso que nós temos, que é a nossa relação com Cristo, não está se desenvolvendo. Adianta ter dinheiro no bolso? Se nós não estamos priorizando o nosso crescimento com o Senhor, adianta ter dinheiro no bolso? Não adianta. Ou seja, tem que dar prioridade. Tem que dar prioridade para a oração. Quanto tempo faz que a gente não jejua? Quanto tempo faz que a gente não faz um devocional, lê a Bíblia uma vez por dia, todo dia da semana? Nós lemos aquela leitura semanal que eu coloquei aqui como desafio. Percebe? Se a gente não der prioridade, esquece. E essa é uma profecia. Por quê? Sem esforço não há resultado. Eu estou falando de quem está em Cristo, tá? Não estou falando de coach aqui, não. Tudo já expliquei para você. Se você não está em Cristo, também não adianta. Tudo isso é com fé. Mas se nós não nos esforçarmos na nossa caminhada, se isso não for uma prioridade para nós, se às vezes nós estamos orando, surge um problema. Eu deixo de orar para resolver o problema, que é isso. Percebe? Isso não pode ser um retrato da nossa relação com Deus. Ela tem que ser prioridade para nós. Tem que ter esforço. Eu vou dizer para você que eu não tenho costume de levantar às 5 horas da manhã. As semanas que nós oramos aqui, eu estava arrebentado. Eu não tenho costume. Mas a vida cristã é esforço, sem dúvida alguma. E eu vou te dizer que é só a gente começar a intensificar a oração, que é só bombardeio de Satanás. Exige esforço intencional, meus irmãos. Hábitos. Adquirir novos hábitos requer que você faça, repita, faça. Quarto, saia da zona de conforto. Nós criamos um palácio para os nossos pecados. Os nossos pecados têm de tudo. Para os nossos pecados nós damos tempo. Para os nossos pecados nós damos mimos, presentes, banquetes. E aí a gente está todo esticado no conforto do nosso pecado. Ou seja, crescer exige que você saia da sua zona de conforto. É necessário sair da zona de conforto. Peça a Deus. Senhor, não me deixe ser relaxado com a minha vida espiritual. Quinto, elimine as desculpas. É necessário ser diligente, ou seja, eu não consigo. Hoje eu não posso. Não dá. Eu já tentei muito. Mas não vem de você a força. Vem de Cristo. 6. Confie que Deus não chama ninguém ao fracasso. Deus não chama ninguém ao fracasso. Se Deus promete que se nós associarmos fé à virtude, confiar e praticar, Ele não está te convidando ao fracasso, tá? Prove do Senhor, prove o quanto Ele é bom. Já adiantei até a última aqui que é provado o quanto Ele é bom. Mas é verdade. Lembre-se de que Deus o chama para o sucesso espiritual. De que se Ele diz assim, associa a fé à virtude e você vai se afastar da maldade, do pecado, você vai. Deus não nos convida a fracassar. Pode doer, pode sangrar, pode demorar um pouquinho, mas nós vamos vencer os nossos pecados com a graça de Cristo Jesus. 7. Não desista quando fracassar. Por vezes vão ter pecados nossos que vão durar anos. O que a gente não pode fazer é desistir. Continue, pratique, faça. E se não deu certo, se você diz assim, mais uma vez eu fracassei, continue. Não desista quando fracassar. Né? Tem uma frase que diz assim, todos fracassamos de vez em quando, mas se parar de tentar, aí sim você será um fracasso. 8. Haja
Coloque-se em movimento. Ou seja, obediência é ação. Não espere para fazer amanhã, faça agora. Não espere para orar daqui 30 minutos, ore agora. Faça. Leia a Bíblia agora. Desfrute da comunhão hoje, não amanhã. Faça. Se você planejou, se esse sermão te tocou e você precisa obedecer a Cristo, amanhã, bom, eu não tenho hábito eu tenho um hábito escravizador. Amanhã de manhã eu vou criar um novo hábito que vai me ajudar a vencer esse hábito escravizador. Vá lá e faça. Arrume um companheiro de oração, arrume um irmão, uma irmã que te cobre, que ligue para você. Mas é necessário estar em movimento, colocar-se em movimento. Obediência exige ação e não só intenção. Um escritor chamado José Satírio escreveu: o favor de Deus é êxito, já que ele não chama ninguém para o fracasso. A palavra êxito tem a ver com a obtenção de um resultado. Feliz em tudo que se empreende significa ser próspero no caminho a seguir. Entramos no futuro com Deus, no qual Ele mesmo abrirá portas para que você possa realizar todas as coisas debaixo do seu favor. Coloque-se em movimento. Coloque-se em movimento porque, no fim das contas, para terminar, você pode provar de quanto o Senhor é fiel. O convite à virtude, o convite em associar a fé com a virtude, é um convite a provar de Deus na prática. É provar o quanto que ele diz é verdadeiro. E o Moraes não está aqui, eu não pedi a permissão dele, mas ele contou aqui aquele testemunho. Eu volto aqui a repetir sobre o Moraes. Ele disse, eu tinha muita dificuldade de vir na escola bíblica. Por quê? Porque eu achava que o que eu fazia pela manhã não se harmonizava, não se encaixava dentro dos horários da escola bíblica. E ele disse assim, mas quando eu comecei a praticar, eu percebi que naturalmente as coisas foram se encaixando. Então prove do Senhor e prove o quanto Ele é bom. O quanto Ele é bom. E eu também falo isso de mim, gente. Eu estou tendo prazer de ir na academia. Tendo prazer, eu estou indo 3 vezes, quero ir mais. Mas por quê? Porque nos motiva quando dá resultado. A mesma coisa é quando a gente empreende algo, nós vamos ver os resultados. E seremos motivados por perceber o quanto as promessas de Deus não falham. E o quanto a vontade de Deus, quando nós a obedecemos, Ele não vai deixar que a gente caia no fracasso. É necessário lembrar que nós podemos provar da fidelidade do Senhor. Amém? Então vamos orar. Orar para que a gente possa associar fé e virtude. Querido Deus, que o Senhor nos conduza à virtude. Que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, a um tempo de verdadeira obediência. Que se porventura, Senhor Deus, nós estamos com hábitos escravizadores, ou que se porventura o Senhor ordena, Senhor Deus, na sua palavra algo, e nós não estamos conseguindo, Senhor Deus, obedecer, nos ajude a associar a fé com a virtude. Nós, na verdade, já podemos confiar em Ti hoje para amanhã colocarmos em prática. Que nós não venhamos esperar, Senhor Deus, na semana que vem, no dia posterior, mas o agora deve ser colocado, deve ser empregado em nossas ações. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a desenvolver, Senhor Deus, a fé que o Senhor nos deu, a confiança que o Senhor nos deu, a possibilidade de confiar que o Senhor nos sustenta, e que é o Senhor que no fim das contas nos faz crescer, e nós podemos nos desenvolver no Senhor. Por favor, Senhor, nós pedimos assim. Em nome de Cristo Jesus nós oramos a Deus Pai. Amém e amém.